E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, onde desta vez iremos explorar o misterioso caso do suposto navio fantasma Orang Medan, um cargueiro holandês que sempre estava envolvido com contrabando de substâncias químicas e que mais tarde ele foi encontrado em uma situação bastante catastrófica. Quer conhecer um pouco mais sobre essa história? Fique conosco até o final desse vídeo. Enfim, sem mais delongas, vamos logo ao que interessa. Puxa a vinheta! Entre os anos de 1947 e 1948, alguns navios que estavam atravessando o Estreito de Malacca, que fica localizado mais ou menos ali entre a ilha da Sumatra e a Malásia, captaram em seus rádios uma mensagem de socorro bastante aterradora. A mensagem, que foi traduzida, dizia: "Todos os oficiais, entre eles o capitão, estão mortos na sala de comando. Possivelmente, toda a tripulação está morta." Após pouco tempo de ouvirem esta mensagem, uma segunda mensagem chegou do mesmo lugar. Porém, esta segunda mensagem ela estava codificada de forma estranha. O código parecia estar traduzido no código Morse, mas infelizmente eles não conseguiram traduzir toda a mensagem em sua plenitude. A mensagem do que eles conseguiram traduzir ficou o seguinte: apenas isso. Eu morro. Então, todos os navios que estavam por aquela região tentaram triangular a informação para tentar encontrar esse navio misterioso que estava enviando essa mensagem para toda aquela região. E por incrível que pareça, eles conseguiram triangular e encontraram uma posição desse navio misterioso, que estava a cerca de 400 milhas náuticas das Ilhas Marshall. Então, um navio americano de nome Silver Star, que estava mais próximo dessa posição do navio misterioso, decide se aproximar deste navio. E então eles descobrem que era um cargueiro holandês de nome Orang Medan. Pois é. Porém, algo estranho estava presente neste Orang Medan, no navio. Quando eles alcançaram o navio que ia resgatar o Orang Medan, chegou mais próximo dele, os tripulantes desse navio, do Silver Star, não conseguiram encontrar sinal de vida no convés do Orang Medan, o que trouxe uma certa estranheza. Mas, enfim, o capitão, por estar um pouco preocupado com a situação, ordena para seus tripulantes a abordarem o Orang Medan, tentar entrar lá para obter algumas informações e tudo mais. E foi isso que foi feito. Quando os tripulantes do Silver Star alcançam o cargueiro holandês, eles se deparam com uma cena bastante horripilante. Eles encontram corpos por todos os lados jogados no navio. E os corpos, para surpresa deles, estavam apresentando um semblante de agonia e de muito medo. Como se eles tivessem literalmente morrido de medo por alguma coisa. Mais à frente, eles também encontram um cachorro de raça pastor alemão. O mesmo também estava morto. E também tinha um semblante de que ele estava latindo e também que estava com muito medo. E claro que trouxe um peso misterioso na região. Após ter tomado conhecimento de toda a situação, o capitão do Silver Star decide rebocar o Orang Medan consigo para levar à terra firme e obter mais informações ou estudar melhor o caso. E então, ele ordena aos tripulantes do Silver Star para que prendessem correntes, cordas e tudo mais para tentar rebocar o Orang Medan à terra firme. Feito tudo isso, os tripulantes voltam para o Silver Star e então eles começam o processo para rebocar o navio. Porém, no início desse processo, o capitão percebe que há muita fumaça. Começa a aparecer muita fumaça saindo do Orang Medan. E com medo de alguma fatalidade acontecer, ele ordena rapidamente aos tripulantes que removam as cordas, as correntes do Orang Medan, que eles iam rebocar, né? E poucos segundos depois deles fazerem esse procedimento, o Orang Medan explode violentamente. Uma grande explosão, e com essa grande explosão que aconteceu, o navio afundou em uma velocidade recorde. Ele afundou muito rapidamente também devido à violência daquela explosão. Sendo assim, sepultando todas as informações que podiam ser encontradas naquele navio sobre o que tinha acontecido naquele local.
E infelizmente muitas, mas muitas informações foram perdidas. Bem, todas essas coisas que aconteceram no local foram passando de boca em boca e tudo mais. Mas antes disso, ninguém chegou a contar essa história. Ela simplesmente foi publicada pelo jornal local, chamado Lokomotiv, um jornal holandês-indonésio da região ali, e que de certa forma ele tinha bastante prestígio na época, o que trouxe uma certa carga de veracidade a todo este caso. O mesmo jornal que havia publicado a informação, a história do Orang-Midan, o Lokomotiv, ele mais tarde publicou 2 novos artigos, e que na verdade foram totalmente ignorados pela comunidade local. Um desses artigos diziam que um grupo de missionários tinha alcançado o Orang-Midan antes do Silver Star, e lá eles conseguiram resgatar um sobrevivente do ocorrido do Orang-Midan. E esse sobrevivente, então, ele foi, digamos assim, de certa forma, entrevistado por esses missionários. E então o sobrevivente diz o que aconteceu naquele local, o que trouxe a morte de tantos tripulantes ali do navio, né? Segundo esse sobrevivente, eles estavam carregando uma carga de ácido sulfúrico. E devido a eles terem passado por uma forte tempestade, alguns danos foram encontrados em alguns recipientes do ácido sulfúrico que eles carregavam. E então, liberando um gás extremamente tóxico, que fez toda a população, a tripulação, a respirar aquele gás e simplesmente morrer. Claro que o cão junto, porém, ele foi o único sobrevivente. Devido a essas novas informações terem chegado ao público, mesmo muitos terem ignorado e tudo mais, mas começou a ser difundida esses novos artigos, essas novas informações. E devido a essas novas informações, trouxe muitas dúvidas, muitas dúvidas mesmo sobre a história, se ela era realmente um fato que aconteceu, ou se era simplesmente uma lenda, uma mentira, ou alguma coisa relacionada a isso, sabe? Mas enfim, o que realmente aconteceu lá? Quer saber? Vamos explorar um pouco alguns fatos que aconteceram e que foram documentados. O navio Silver Star, ele realmente existiu? Mesmo ele na época estar sempre na boca das pessoas que viviam comentando sobre o assunto, ele originalmente, o nome Silver Star originalmente, não estava escrito na publicação do jornal Lokomotiv. Estranho, né? Mas enfim, alguns pesquisadores começaram a pesquisar então os registros para ver se encontravam o nome Silver Star, se o navio Silver Star tinha sido registrado, se ele existia, basicamente. E um dos pesquisadores, chamado Roy Beaton, ele encontrou tal informação. E sim, o Silver Star realmente existiu. Mas na época que aconteceu todos esses fatos do Orang-Midan, o nome dele não era Silver Star. O nome dele era Santa Cecília. O nome Silver Star foi adquirido depois, que eles mudaram o nome de Santa Cecília para Silver Star alguns anos depois do acontecido do Orang-Midan. E esse navio veio a mudar de nome mais algumas vezes, até que no ano de 1971 ele foi desmontado e simplesmente desapareceu do planeta, digamos assim. Talvez vendido como sucata algumas peças ou reaproveitado em outros navios, não se sabe. Mas ele foi desmontado em 1971. Enfim, ele existiu. O Orang-Midan realmente existiu? Muitos pesquisadores dizem que sim, alguns outros dizem que não, já que o seu nome, Orang-Midan, nunca foi encontrado em nenhum livro de registro de embarcações da época. Porém, alguns pesquisadores encontraram um nome parecido, que estava apenas como Midan. Mas o navio de nome Midan, ele havia sido já destruído antes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Orang-Midan e o Midan eram navios totalmente diferentes. Talvez o nome Orang-Midan não se encontra em nenhum livro de registro da época, porque ele é um navio clandestino. Digamos assim, ele deveria estar oculto de muitas informações para realizar os seus contrabandos e tudo mais. Mas é estranho. Podemos dizer que é estranho. Mas enfim, vamos procurar mais alguns fatos. Roy Beaton, que foi o principal pesquisador dessas histórias e tudo mais, no meio de suas pesquisas vem a conhecer o professor Theodore,
Uma pessoa que também estava pesquisando com bastante afinco essa história do Orang-Midan lá na Inglaterra. E então, esse professor entrega as suas páginas de pesquisa para o Roy Beaton. E no meio dessas informações que foram entregues a Roy, ele encontra que no dia fatídico que o Orang-Midan foi destruído e tudo mais, o Orang-Midan estava trazendo consigo uma carga de nitroglicerina junto com cianeto de potássio. Uma combinação extremamente perigosa. E no meio do balançar do mar, das tempestades e tudo mais, os elementos se misturam e simplesmente ocorre uma extrema violenta explosão. Porém, ainda assim não prova nada aos supostos corpos amedrontados, em agonia, parecendo que haviam visto alguma coisa que, não sei, nunca tinham visto, talvez, não sabe. E claro que só isso também não provaria muitas outras coisas. E claro que, devido à tamanha estranheza do caso, muitas teorias vieram a surgir. Roy Beaton, munido já com muitas informações sobre este caso, decide tentar manter contato com os tripulantes do Silver Star. Porém, ele não obteve nenhuma resposta deles. Roy Beaton, com medo de talvez a tripulação ter sofrido alguma espécie de fatalidade ou algumas complexidades, algumas adversidades, ele então tenta procurar os registros de mortes para ver se encontravam os tripulantes do Silver Star. E procurou também entre sobreviventes de navegações e embarcações da região para ver se encontravam alguma coisa sobre os tripulantes do Silver Star. E nunca conseguiu obter uma resposta positiva. Parecia que esses tripulantes haviam, desaparecido, ou simplesmente estavam se ocultando para não dar mais informações. Não se sabe ao certo. Aparentemente, então, todas essas pesquisas se findam neste ponto, onde não se encontra nenhum tripulante do Silver Star e tudo mais. E claro que devido à estranheza do caso, à falta de informações, o que aconteceu ali mesmo na área, é claro que surgiu muitas teorias sobre o caso e tudo mais. Teorias interessantes que provariam alguns eventos, mas que falham feiamente, digamos assim, em provar outros eventos, e por assim vai. São as teorias, não é? Mas independente do que é certo ou errado, vamos explorar um pouquinho essas teorias. Devido às histórias, às lendas de navios fantasmas ali na região, claro que a teoria dos fantasmas viria a surgir uma hora ou outra. E essa teoria diz que em um dado momento, a embarcação sofreu, digamos assim, a aparição de alguns fantasmas, o que trouxe a agonia e muito medo aos tripulantes, que de certa forma, de forma estranha, veio a matar todos eles. E claro que isso provaria a forma que eles estariam mortos, teoricamente. Mas quer saber uma informação estranha, que foi adquirida depois, logo o Silver Star, ter alcançado o Orang-Midan e tudo mais? A informação diz que onde eles carregavam as cargas ali, os produtos químicos e tudo mais, os tripulantes da Silver Star que adentraram o navio, adentraram o local da carga, e naquele local estava extremamente gelado. E naquela região, isso é extremamente impossível, pois aquela região as temperaturas ali são extremamente altas. É tipo 30, 40 graus positivos, o que impossibilitaria o acontecimento de encontrar as cargas digamos assim, quase congeladas pela temperatura. Mas mesmo assim, esta informação foi chegada. Voltando agora à teoria dos fantasmas. Com todos os tripulantes mortos ali devido aos fantasmas, que mataram eles de medo ou qualquer outra forma estranha, o navio, a embarcação Orang-Midan, vem sofrer com uma tempestade em seu caminho. E devido ao balançar dos produtos químicos que eles estavam carregando e tudo mais, veio acontecer a reação e então explodem naquela situação com o Silver Star. Quem sabe? A teoria do gás metano diz que do fundo do oceano,
uma grande bolha de gás metano subiu à superfície, atingindo o navio Orang-Midan, e devido ao forte gás tóxico ali, veio a matar todos os tripulantes de asfixia. Sabemos que existem muitos vulcões submersos e muitos fenômenos acontecem no fundo do oceano que produz essas espécies de bolhas de gás metano e até mesmo de outros gases. Será que foi isso mesmo que veio a acontecer? A teoria da Unidade 731 diz que o Orang-Midan estava transportando para os Estados Unidos, contrabandeando para os Estados Unidos, muito material biológico que eram adquiridos ali na Unidade 731, situada na China. Para que vocês saibam um pouquinho mais do que é essa Unidade 731, ela, bem resumidamente falando, ela era uma unidade especializada em produzir, em desenvolver armas biológicas. E para isso eles testavam muitos experimentos, eles faziam muitos experimentos com seres humanos ali na China, né? E tudo mais. É uma história bem pesada, pessoal, então eu vou falar bem brevemente, tá? Mas enfim, todas essas informações adquiridas na Unidade 731, após a Segunda Guerra Mundial, trouxe muito visibilidade, digamos assim, e os Estados Unidos, obviamente, quis obter todas essas informações para si. Então os Estados Unidos contratam o Orang-Midan para contrabandear essas informações para eles. Porém, uma grande adversidade acontece no mar e o Orang-Midan simplesmente é destruído com essas adversidades. Talvez por conta do material que estavam carregando, não se sabe ao certo. Mas enfim, devido ao acontecido, para os Estados Unidos manter a sua integridade após vencer a guerra e tudo mais, eles decidiram apagar todos os registros que existia sobre o Orang-Midan, sendo assim mantendo a sua integridade intacta, já que eles haviam contratado o navio e tudo mais. Será que foi realmente isso que aconteceu? Muitas teorias mesmo foram criadas e levantadas. Mas essas que foram ditas aqui são as, acredito eu, que são as mais possíveis, ou as mais exploradas, digamos assim. Bom, será que eles encontraram alguma criatura abissal oceânica? Assim como é dito nas histórias antigas, de criaturas abissais que apareciam para os navegantes e tudo mais? Olha aí mais uma teoria aí, quem sabe, né? Mas talvez, infelizmente e aparentemente, nunca iremos saber 100% o que aconteceu naquele dia fatídico. Infelizmente, pessoal. Talvez, quem sabe, venha aparecer mais informações, mas é muito difícil. Mas diz aí pra gente, o que você acha que aconteceu naquele dia? O que você acha que essa história em si é? Ela seria uma lenda, uma história real, um infeliz incidente? Comenta aí nos comentários, o que você acha que aconteceu com o Orang-Midan? Comenta aí nos comentários pra gente saber o que você entende, pensa sobre o assunto. Nos diga aí, vai. E é isso, pessoal. Aqui finalizamos mais um vídeo neste novo ciclo de vídeos em nosso canal aqui. E desde já, eu peço para que vocês nos deem aquela curtida, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Compartilhe este vídeo com os seus amigos para me dar aquela fortalecida aí, para continuarmos também trazendo novos conteúdos em relação a esses tipos de assunto e tudo mais. Eu de coração espero que vocês tenham gostado do vídeo e novamente só tenho a agradecer a cada um de vocês por estarem aqui assistindo este vídeo junto comigo. E, bom pessoal, espero que nos vejamos em uma próxima. Até mais, exploradores!